Criança, figura inocente e pura, sem nenhuma maldade em seu coração. Ou pelo menos deveriam ser. Hoje você irá testemunhar as reações mais chocantes de crianças que surtaram no tribunal. E atenção, o último caso irá te deixar perplexo. Joshua Phillips. Um adolescente de 15 anos foi condenado à prisão perpétua pelo assassinato de sua vizinha, Maddie Clifton, de 8 anos. Vamos ao Tribunal do Condado de Putnam, onde a sentença está sendo anunciada para Phillips, que foi julgado como adulto. Ele foi condenado por espancar Maddie com um taco de beisebol, cortar sua garganta e esfaquear seu peito várias vezes. O crime aconteceu em novembro de 1998, quando Phillips tinha 14 anos. Em 3 de novembro de 1998, Maddie foi até a casa de Phillips, em Jacksonville, para convidá-lo a jogar beisebol. As crianças eram amigas e ele aceitou, apesar de ter um pai rígido que não permitia amigos em casa sem supervisão adulta. Enquanto jogavam, Phillips acidentalmente acertou a bola no olho de Maddie, que começou a chorar e gritar de dor. Desesperado e com medo da reação de seu pai, ele a arrastou para dentro de casa e tentou silenciá-la, batendo nela com o taco de beisebol. Em seguida, escondeu o corpo sob sua cama d'água. Quando seu pai chegou, nada parecia fora do normal. Após a interação com o pai, Phillips voltou ao quarto e percebeu que Maddie ainda estava viva, gemendo. Nesse momento, ele cortou sua garganta e a esfaqueou no peito 7 vezes, deixando novamente o corpo debaixo da cama. Às 18h33 daquele dia, Maddie foi dada como desaparecida, já que não apareceu para jantar às 18h20. Por 6 dias, a polícia e voluntários buscaram a menina, inclusive com a participação de Phillips. Em 10 de novembro de 1998, o corpo de Maddie foi descoberto. A mãe de Phillips notou uma mancha úmida no quarto do filho e, ao procurar a fonte, encontrou 2 pequenos pés com meias brancas saindo debaixo da cama. Ela imediatamente alertou a polícia, que isolou o local como cena do crime. Joshua foi preso enquanto estava na escola. O julgamento, originalmente previsto para o condado de Duval, foi transferido para o condado de Putnam, devido à repercussão do caso. Ele começou oficialmente em 6 de julho de 1999. Os promotores argumentaram que o assassinato foi motivado sexualmente, pois parte das roupas de Maddie estavam faltando. No entanto, a autópsia não revelou sinais de agressão sexual. A defesa de Phillips afirmou que o crime foi um acidente seguido de pânico e desespero. O julgamento durou apenas 2 dias e Phillips foi considerado culpado de assassinato em 1º grau. Durante a sentença, Phillips, que estava próximo de seu advogado, não demonstrou emoção com a sentença. Desde então, ele tem tentado apelar do veredicto, mas sem sucesso. Outro caso chocante foi o de Nehemiah Griego. Estamos aprendendo detalhes ainda mais perturbadores sobre um assassinato em massa em South Valley, Albuquerque. Nehemiah Griego, de 15 anos, foi preso após confessar aos investigadores que atirou e matou seus pais e 3 irmãos mais novos. Agora, no Tribunal do Distrito de Bernalillo County, Nehemiah Griego, de 22 anos, está prestes a ser sentenciado após ter sido condenado pelos crimes que chocaram o Novo México e toda a nação por sua brutalidade. O caso foi ainda mais perturbador pelo fato de o acusado ser apenas um adolescente na época dos assassinatos, em 19 de janeiro de 2013. Naquela noite fatídica, Nehemiah, então com 15 anos, entrou no quarto de seus pais por volta da meia-noite e atirou em sua mãe enquanto ela dormia, usando um rifle calibre .22. Seu irmão mais novo, Zephaniah, de 9 anos, foi a próxima vítima. Em seguida, ele subiu ao quarto que suas irmãs mais novas, Jael, de 5 anos, e Angelina, de 2 anos, dividiam. Lá ele usou o mesmo rifle para assassiná-las. Após cometer esses crimes, Nehemiah desceu as escadas e esperou o retorno de seu pai, Greg Griego, de 51 anos,
que estava trabalhando no turno da noite em um abrigo para moradores de rua. Assim que seu pai entrou em casa às 5 horas da manhã, Nehemia atirou nele várias vezes com um rifle semiautomático. Depois de matar sua família, Nehemiah colocou 2 rifles carregados na van da família e dirigiu até a igreja. Antes disso, ele enviou uma foto de sua mãe morta para sua namorada de 12 anos. Esses assassinatos foram particularmente chocantes, considerando que Nehemia era visto como um garoto exemplar, sem histórico de comportamento violento. O que muitos desconheciam era a fantasia sombria de Nehemia sobre cometer assassinatos em massa, seguidos de suicídio. Ele havia planejado os assassinatos por um tempo até que, naquele dia trágico, suas fantasias se tornaram realidade. Após assassinar 5 membros de sua família, Nehemia fugiu de casa com a intenção de matar mais pessoas e, eventualmente, morrer em um confronto com a polícia. Ao chegar à Capela do Calvário, onde seu pai havia sido pastor, Nehemia contou ao atual pastor que sua família havia morrido em um acidente. A história levantou suspeitas e a polícia foi chamada para investigar. Ao chegar à casa da família, os corpos foram descobertos. Nehemia confessou os assassinatos, dizendo que estava com raiva de sua mãe e tinha pensamentos suicidas. Felizmente, 5 de seus irmãos mais velhos, que não moravam na casa da família em South Valley, escaparam do massacre. Ele foi preso e levado ao Centro de Detenção Juvenil do Condado de Bernalillo, onde foi acusado de 2 acusações de assassinato e 3 de abuso infantil, resultando em morte. Em outubro de 2015, Nehemia se declarou culpado de todas as acusações. Em 2019, foi levado ao Tribunal do Condado de Bernalillo para ser formalmente sentenciado como adulto. Antes da sentença, Nehemia falou pela primeira vez no tribunal desde sua prisão. Sinto muito por ter tirado nossos pais e nossos irmãos. Eu gostaria de poder voltar atrás, mas a realidade é que não podemos. Ele foi condenado a 3 sentenças de prisão perpétuas simultâneas, com a possibilidade de liberdade condicional, após cumprir 30 anos. De costas para as câmeras, foi difícil avaliar sua reação à sentença, mas sua postura parecia demonstrar resignação. Porém, se este caso choca, espere até conhecer o último. Mas antes, vamos falar de Evan Miller. Vamos para o Tribunal do Condado de Lawrence, onde Evan Miller, um adolescente de 16 anos, está sendo julgado pelo brutal assassinato de um homem de 52 anos. Miller tinha apenas 14 anos quando, junto com seu amigo Colby Smith, decidiu roubar e matar Cole Cannon. Em 15 de julho de 2003, os 2 adolescentes foram ao trailer de Cannon, vizinho e traficante de drogas, onde os 3 consumiram maconha e álcool juntos. Cannon, fortemente embriagado, adormeceu, momento em que Miller e Smith decidiram roubá-lo. Enquanto Miller recolocava a carteira de Cannon, ele acordou. Foi então que Smith o golpeou com um taco de beisebol. Nesse momento, Miller pegou o taco e começou a bater violentamente em Cannon. Após o espancamento, os 2 roubaram cerca de $350 e cartões de beisebol. Com medo do que haviam feito, decidiram incendiar o trailer para destruir as evidências. Cannon morreu devido à inalação de fumaça e aos ferimentos causados pelos golpes. Os meninos foram presos pouco depois. O crime chocou os investigadores, que se perguntavam como um garoto de 14 anos poderia cometer tamanha violência. A história de Evan Miller revelou um passado de traumas e abusos. Miller cresceu em um lar extremamente violento, onde seu pai frequentemente abusava fisicamente dele, de sua mãe e de seus irmãos. Ambos os pais eram alcoólatras e sua mãe também era viciada em drogas. Para escapar da violência, Miller tentou se enforcar ainda criança e, ao longo da infância, tentou o suicídio outras 5 vezes. Aos 8 anos, ele começou a usar drogas. Esses fatores contribuíram para a violência que culminou no assassinato de Cannon. Em 2004, Evan Miller foi transferido do Tribunal de Menores do Condado de Lawrence para o Tribunal de Circuito do Condado de Lawrence, onde foi julgado como adulto por homicídio capital. No julgamento, realizado em outubro de 2006, o júri considerou Miller culpado de homicídio capital e roubo
roubo qualificado. Embora não existam imagens dos procedimentos no tribunal, registros mostram Miller e Smith como adolescentes que não pareciam temer as consequências de suas ações. E agora o caso mais chocante dessa lista. Stoya Brown. Stoya Brown, de 16 anos, está prestes a enfrentar a sentença pelo assassinato de Johnny Michael Allen, um agente imobiliário e pastor de jovens em Nashville. Em 6 de agosto de 2004, Brown atirou na parte de trás da cabeça de Allen, afirmando que agiu em legítima defesa. Segundo ela, Allen a havia contratado por $150 para sexo, mas ela temeu por sua vida, acreditando que seria estuprada ou assassinada. Brown, uma adolescente fugitiva que estava sendo explorada sexualmente, encontrou Allen em um estacionamento de Sonic Drive-In, em Nashville. Ele a levou até sua casa, onde, de acordo com o relato de Brown, começou a exibir sua coleção de armas, o que a deixou aterrorizada. Ela afirmou que, em um momento de pânico, pegou uma pistola calibre .40 de sua bolsa e atirou nele. Após o disparo, Brown roubou $172 da carteira de Allen, pegou 2 armas de fogo e fugiu com a caminhonete dele. Não demorou para a polícia ser alertada e encontrá-la. No julgamento de 2004, Stoya Brown foi julgada como adulta. Ela alegou consistentemente que não havia matado Allen para roubá-lo, mas sim por medo de ser atacada. No entanto, os promotores não acreditaram em sua versão. Eles apresentaram evidências de que o corpo de Allen foi encontrado nu, com as mãos debaixo da cabeça e os dedos entrelaçados, indicando que ele estava dormindo quando foi baleado. Além disso, nenhuma arma foi encontrada próxima ao local onde ele foi morto, desafiando o argumento de que Brown agiu por medo de um ataque iminente. Uma testemunha crucial para a acusação foi uma enfermeira do Western Mental Health Institute. Brown foi levada ao local para uma avaliação psicológica. Durante o julgamento, a enfermeira relatou um incidente em que Brown a atacou ao ser impedida de ligar para sua mãe adotiva. A enfermeira testemunhou que Brown disse: "Atirei na nuca daquele homem uma vez, vou atirar na sua nuca 3 vezes." Essas palavras foram usadas para reforçar a tese de que Brown era violenta e que o assassinato foi premeditado. O veredicto foi avassalador para Brown. Ela foi considerada culpada de homicídio de 1º grau, homicídio doloso e roubo qualificado. A sentença foi prisão perpétua, com possibilidade de liberdade condicional apenas aos 67 anos. Ao ouvir seu destino, Brown permaneceu com um olhar vago, sem demonstrar reação. O caso ganhou notoriedade em 2013, com campanhas questionando a severidade da sentença. Em meio ao clamor público, o governador do Tennessee, Bill Haslam, revisou a pena, comutando-a para 15 anos de prisão. Finalmente, em 7 de agosto de 2019, Stoya Brown foi libertada, marcando o fim de um capítulo que levantou debates sobre exploração infantil e sentenças para menores envolvidos em crimes graves. Uma sentença lamentável. E se esses casos te chocaram, confira este vídeo sobre crianças que imploraram perdão no tribunal. Nos vemos em breve.